Fala galera, nessa aula você vai entender o básico do hardware, você vai compreender como funciona as principais peças de um computador. Vamos lá, o que é que você vai aprender nessa aula? Primeiramente eu vou dar uma breve explicação sobre como funciona a arquitetura de Von Neumann, que é a base das arquiteturas atuais. Von Neumann foi um cara que propôs uma organização das peças de um computador e ela foi utilizada como base para a evolução das arquiteturas. Depois de você visualizar como é que funciona a arquitetura de Von Neumann, a gente vai ver brevemente como funciona uma placa-mãe, o que é uma placa-mãe, um computador. Depois vamos entender os tipos de memória, quais são os tipos de memória do computador e ver exemplos de dispositivo de entrada e saída. Vai ser uma aula puramente teórica, mas que é necessário para você compreender melhor os assuntos. Vamos lá. Arquitetura de Von Neumann. O modelo de Von Neumann é uma forma de organização de componentes de um sistema computacional. Então, o que esse cara propôs? Ele propôs em organizar um computador separando em 4 principais componentes: unidade de processamento, memória, unidade lógica e aritmética e unidade de controle. Aí você tem uma imagem simplificada da arquitetura de Von Neumann. A gente vai ter um dispositivo de entrada jogando informação para o computador. O computador basicamente vai ser formado pela unidade de processamento se comunicando com a memória. Dentro da unidade de processamento vai ter a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética. E esse computador vai estar jogando informações para o usuário. Quem estiver utilizando ele vai estar recebendo informações em um dispositivo de saída. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo, fica relaxado, fica calmo que vai ser sucesso. A gente vai ver cada parte dessa arquitetura. Vamos lá. Vamos iniciar entendendo o que é essa CPU, o que é essa unidade central de processamento. Vamos lá. Uma CPU nada mais é do que o cérebro do computador. É nela onde acontece o processamento dos dados, ou seja, é nela que o computador vai executar as instruções de determinado programa. A CPU é onde o computador vai processar os dados. Só que você viu que na arquitetura de Von Neumann, a CPU também contém mais 2 componentes. Um deles é a unidade lógica e aritmética, que é o quê? É uma peça da CPU capaz de realizar as operações lógicas e matemáticas no processamento. Então, ele vai conseguir somar, dividir, multiplicar, subtrair. Isso são operações matemáticas. Operações lógicas, verificar qual número é maior, qual número é menor, ou verificar se o número é positivo ou negativo. Isso é a ULA, papel da ULA, unidade lógica aritmética, realizar operações matemáticas e lógicas. Outro componente da CPU é a CU, unidade de controle. É uma peça da CPU capaz de acessar, codificar e executar as instruções sucessivas de um programa armazenado na memória. Ou seja, a unidade de controle ela vai sequenciar as operações. Ela vai dizer qual a sequência que a CPU vai ter que executar determinados comandos ou instruções para realizar uma tarefa. Essa é a tarefa da unidade de controle, é exatamente controlar as operações que vão ser executadas. A memória, na arquitetura de Von Neumann, nada mais é do que um dispositivo que permite o computador armazenar dados e programas. Exemplos atuais de memória, nós temos HDs, nós temos SSDs, nós temos CDs, nós temos pendrives. Se você não sabe ainda o que é um HD, um SSD, um CD, um pendrive, já a gente vai entender
um pouco o que são esses dispositivos. Vamos lá. Nisso a gente finaliza aqui o computador da arquitetura de Von Neumann, que nada mais é do que uma unidade central de processamento que contém unidade de controle e unidade de lógica aritmética que vai ficar se comunicando com a memória, recebendo informações no dispositivo de entrada e jogando as informações no dispositivo de saída. Essa é a base da arquitetura moderna, porém não é a arquitetura utilizada exatamente hoje. Beleza? Agora vamos lá. Vamos entender o que são as peças atuais que a gente utiliza. Vamos lá. Vamos começar pela placa-mãe. Você já deve ter ouvido muito sobre placa-mãe do computador, a placa-mãe do computador, a placa-mãe do computador, mas o que é essa placa-mãe desse computador? A placa-mãe é um componente responsável por interligar os demais componentes do computador, ou seja, é na placa-mãe onde eu conecto tudo, e é a placa-mãe quem vai coordenar tudo para a gente. Nessa placa-mãe vai ter memória RAM, vai ter memória ROM, vai ter HDs conectados, pode ter SSDs conectados, vai ter o processador, que também é conhecido como CPU, e vai ter conexões com dispositivos de entrada e saída e algumas outras conexões que nós não vamos abordar agora por ser uma aula mais simples, mais simplificada e direta. Então vamos lá. Agora vamos entender o que é cada um desses componentes aqui que a gente pode conectar na placa-mãe. Vamos lá. A memória RAM. Memória RAM é esse pentezinho bem conhecido, um pentezinho de memória com vários chips. O que é que significa RAM? Random Access Memory é uma memória volátil que armazena dados que vão ser processados. O que é que significa dizer que a memória é volátil? Que quando você desliga o computador, tudo que está na memória é apagado. Então, é uma memória que só é utilizada quando o computador está ligado. E ela é utilizada para guardar os dados que estão sendo processados, ou seja, quando um programa for ser executado, é solicitado um espaço na memória RAM para que eu possa ficar armazenando informações desse programa. Por isso que muita gente diz, se você quer executar muitos programas ao mesmo tempo, você deve ter mais memória RAM, porque a memória RAM é onde você vai estar utilizando quando vai rodar os programas, beleza? A memória ROM é diferente, que é uma memória Read Only Memory, que é o que? É uma memória que só é possível ler informações que estão nelas. O computador não vai conseguir gravar nenhuma informação nela. Memória ROM é utilizada para armazenar dados necessários para o funcionamento das aplicações em um dispositivo específico. Por exemplo, na ROM de uma placa-mãe vai ter informações para saber como essa placa-mãe vai funcionar. E assim por diante. Essa ROM normalmente você não vê muito por aí porque não tem como você comprar uma ROM. Cada dispositivo já vem com a memória ROM no próprio dispositivo. Vamos entender agora como funciona o HD. O HD é esse discozinho com essa agulha que tem como principal informação armazenar grande quantidade de dados. É nele que você vai armazenar fotos, vídeos, documentos, jogos e etc. Ele não é volátil, ou seja, quando você desliga o computador, as informações que estão armazenadas nele vão continuar armazenadas nele, não vão desaparecer. Esse HD tem uma grande desvantagem, que é utilizar uma agulha mecânica para realizar operações, ou seja, ele vai gastar tanto mais energia para estar trabalhando, quanto vai ser um pouco mais lento do que se ele não tivesse essa agulha, que a gente vai ver qual é o dispositivo sem essa agulha nesse momento. Bora lá! O SSD é exatamente um HD sem a agulha, sem a parte mecânica.
é um dispositivo que tem função semelhante ao HD, porém com operações mais rápidas. Ele se assemelha a um pendrive, o funcionamento utilizando flash, não necessário nenhuma parte mecânica para funcionar. Então, um HD guarda grande volume de dados e utiliza agulha mecânica. SSD guarda grande volume de dados e utiliza flash, não utiliza parte mecânica. Um dispositivo de entrada é todos os dispositivos que fornecem informações para o computador. Por exemplo, o mouse, que fornece informações quanto à movimentação do cursor. Você mexe o mouse e ele informa para o computador que o cursor está se movendo. Então você mexe o mouse, informa para o computador que o cursor está se movendo, então o computador move o cursor. Outro exemplo é um teclado, que você aperta as teclas e as teclas que você pressiona, você transmite informação para o computador dizendo que aquelas teclas estão sendo pressionadas e executa o que tem que acontecer, executando aquelas teclas. Então, dispositivo de entrada são dispositivos que fornecem informações para o computador. Já os dispositivos de saída são os dispositivos para transmitir informação do computador para o usuário. Por exemplo, um monitor, em que você olha para o monitor e ele está transmitindo informação para você. Outro exemplo é uma impressora. Uma impressora, você pode mandar imprimir algo e informação vai ser transmitida por você pelo papel que a impressora imprimiu. E assim por diante. Então, dispositivos de saída são dispositivos que fornecem informações para o usuário, para você. Beleza, pessoal? Nessa aula é só. Bons estudos e até a próxima. E qualquer pergunta pode mandar ver que eu estou aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!